E na aula passada nós terminamos nos pronomes indefinidos. Nessa aula de hoje nós vamos dar mais uma aprofundada em relação aos pronomes indefinidos. E eu sei que também tem aquele assunto de substantivos contáveis e incontáveis que a gente deixou lá um pouquinho antes dos pronomes indefinidos. Já já a gente vai voltar para eles. Deixa guardadinho lá. Talvez você vai ter que recorrer a essa aula para poder entender algumas coisas melhor em relação a outros pronomes indefinidos que nós vamos falar, mas agora de início nós vamos dar o foco nos pronomes indefinidos some, que se escreve S-O-M-E, N-A-N-Y, e as outras variantes deles também, certo? E, enfim, a gente vai dar esse foco mais naquele assunto relacionado à nossa última questão da aula passada. E aí eu vou, durante as questões, destacar caso tenha substantivos contáveis e incontáveis para a gente poder relembrar, mas a gente vai precisar desse assunto um pouco mais para frente, mais ainda, certo? Então, talvez você tenha que recorrer a essa aula lá depois, só para poder dar aquela revisada, mas nada muito demorado para que você dê continuidade aos seus estudos. Eu espero que você esteja absorvendo bem. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre pronomes indefinidos. Então, o que são os pronomes indefinidos? São os indefinite pronouns, como está aqui, são aqueles que substituem ou acompanham um substantivo de maneira imprecisa ou indeterminada, ou seja, não fazem referência a nenhuma pessoa, lugar ou objeto específico. Por esse motivo, eles são chamados de indefinidos, ok? E aí nós temos uns exemplos, né? A gente inclusive falou sobre isso. Quando ele faz uma função de pronome substantivo, ou seja, ele vai ali agregar, inclusive, subentender um substantivo, ou ele faz uma função de pronome adjetivo. E a gente já sabe isso muito bem quando nós estudamos pronomes possessivos substantivos e pronomes possessivos adjetivos. Então, é só relembrar desse mesmo princípio, ok? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui dando foco a esses aqui, a esses pronomes indefinidos, que a maioria deles. Então, você já vai ganhar aí um bocado de vocabulário, assim, de tabela, digamos assim. Você só precisa entender em qual situação você vai usar qual. Então, você tem o some, você tem o any, você tem o no e você tem o every. E aí, o que acontece? Qual é a mágica aí do inglês? Porque o inglês ele tem uma certa lógica que facilita mesmo o nosso entendimento. Qual é? Existem terminações que a gente chama, né, de sufixos, e a gente agrega a esses pronomes indefinidos que dão um sentido a mais para eles. Se a gente aprende bem essas terminações, então a gente consegue levar esse assunto com bastante leveza, sabe? Então, por exemplo, aqui, body ou one, que é esse, vou dar uma aproximada aqui. Body ou one. Isso aqui vai se referir à pessoa, certo? Essas duas terminações aqui. Então, grava isso. Então, body, one, se refere à pessoa. E quando eu quero me referir a coisa, eu uso esse finalzinho aqui, thing. Então, anota aí. Então, esse daqui se refere a coisa. Esse body e esse one se refere a pessoas. E esse where aqui se refere a lugares. Pronto. Você anotou isso aí. A gente já está aprofundando e já está entendendo bem, vai entender muito bem como é que funcionam esses pronomes indefinidos aqui, certo? Esses quatro aqui, por quê? Porque eles vão combinar entre essas terminações. E aí, se você entender, dentro dessas terminações vai facilitar muito sua vida. Então vamos lá. Então o que é o some? O some significa algum, alguns, uns, uma, alguma, algo, cerca de, certo, certo. Tem todas essas terminações aqui. Eu prefiro traduzir ele como algum ou alguns. Sabe por quê? Porque a gente já tem esse daqui, que pode ser um e uma. E nós já estudamos lá atrás, que é o a e o n. Então você tem, vou só colocar aqui um espaço para poder escrever isso aqui. Você tem o a e o n, só revisando, que a gente definiu aí como artigos indefinidos. Não, é diferente de pronome indefinido, então o artigo ele vai acompanhar o substantivo, certo?
E ele significa ou uma. Então, tanto faz um e outro. A diferença é que eu vou usar esse daqui antes, quando a palavra, no caso, né, ela começar com uma consoante, e eu uso esse daqui quando a palavra começar com uma vogal, a palavra seguinte. Né? Então, por exemplo, I have an apple. Então, eu tenho uma maçã. Então, aqui, ó, a palavra começou com uma vogal, eu tenho que usar esse artigo indefinido, uma. Mas eu também poderia usar essa frase usando um pronome indefinido. Não teria problema nenhum. Mas aí eu estaria indefinindo a quantidade. É aí onde entra o sentido do pronome indefinido. Por quê, ó? I have some apple. Então, ok, você tem algo, no caso diz aqui na frase, né? Eu tenho algumas maçãs. Certo, algumas quantas? Então você não definiu a quantidade. Aqui não, aqui você definiu. Aqui você determinou que de fato é quantas maçãs? Uma só, certo? Então vou até colocar aqui, ó. Então é uma. E aqui não, aqui é algumas maçãs, né? Então aqui tem que vir com apples, some apples, ok? Então, e mesmo para substantivos incontáveis, a gente já trabalhou nessa questão de substantivos contáveis e incontáveis. Eu poderia dizer, por exemplo, I have some water. Então, I have some water, e quer dizer o que? Eu tenho um pouco de água. Teria esse sentido de um pouco de aqui, ó, certo? Eu tenho alguma água aqui, eu tenho um pouco de água. Não digo quanto, eu não tenho, porque é indefinido, é um pronome indefinido, mas você sabe que tem alguma, pelo menos, entende? E uma coisa que eu queria destacar aqui em relação a substantivos contáveis e incontáveis, vejam, quando eu uso o pronome indefinido, o substantivo que ele é contável, ele fica no plural, tá vendo? Agora, quando é um substantivo incontável, olha como é que ele fica, ó, no singular. Até porque não tem como você dizer aí waters, como no sentido de águas, como uma água, duas águas. Não se mede assim, ok? Então, você está conseguindo entender a diferença entre você definir a quantidade usando o artigo indefinido e você usar um pronome indefinido? Agora, se eu quisesse passar essa frase aqui para negativa, né, essa frase ficasse na negativa, ó, aqui tem até um termozinho, né, que eu já falei nas aulas passadas que tem a ver com a negação. Então, I don't have, e aí eu não uso mais some. Eu uso um outro pronome indefinido que a gente vai aprender agora, que é any. Então, I don't have any water. Por quê? Porque minha frase está na negativa. Então, eu não tenho alguma água, né? Porque no inglês você não nega duas vezes. Ou seja, eu não tenho nenhuma água. É esse sentido dessa frase aqui, certo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Some você vai usar para frases afirmativas e any você usa para a frase quando ela está na negativa. Vai entrar um caso em que a frase está na negativa, perdão, a frase vai estar em algum formato aí que vamos aprender mais para frente as exceções, mas de antemão é isso que eu quero que você entenda agora. Some para frases afirmativas, N para frases negativas, ok? E todos eles, tanto um quanto o outro, são pronomes indefinidos, ok? E aqui, ó, agora a gente vai ver essas terminações aqui, ó. Lembra que eu falei? Body e one se refere a pessoa. Thing se refere a coisa. E where se refere a lugar. Pronto. Se eu junto isso com some, somebody ou someone, quer dizer o quê? Alguém. Se é something, é para coisa. Alguma coisa. Se é para somewhere, algum lugar. Pode ser também
alguns lugares ou algumas coisas, dá pra ser também aí no plural. Mas aqui, ó, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Até tem a frase aqui, os exemplos de frases, foi o que eu acabei de dizer. Então você vai ver, ó, que esses aqui se referem a pessoas, isso aqui se refere a coisa, é alguma coisa ou algo. E aqui se refere a lugar. Ele deu mais uma aqui, né, que é some way, que é de alguma maneira, de algum modo. Way quer dizer modo, é uma outra terminação. Se quiser também anotar, mas os mais comuns são esses quatro aqui, tá ok? Então, ele traz aqui, né, que o some e seus derivados são utilizados em frases afirmativas, foi o que eu acabei de falar. Então, some e seus derivados, frases afirmativas. A gente vai ver isso aplicado a questões, tá ok? Aí ele traz aqui, ó, que existem algumas exceções. Em alguns casos, o some pode surgir em frases interrogativas. Então, é em alguns casos que, por exemplo, é pedido. Quando você entra com uma frase que quer dizer pedido. Vou até colocar aqui. De uma forma educada, a pessoa ela quer expressar um pedido. Então, would you like some water? Essa é uma das frases mais comuns. Quando você está oferecendo algum drink ou alguma bebida. Se quiser anotar essa frase, pode ser water, pode ser qualquer bebida ou comida aqui. Então é um oferecimento. Essa daqui é uma frase bem comum de oferecimento. O que quer dizer ela? Você, lembra que o would acrescenta no verbo o final ia? Então você, aqui é o verbo gostar, o verbo to like. Então você gostaria de um pouco de água? Então essa é uma frase de oferecimento, ok? E essa frase, ela, você utiliza some. Não é comum você usar N, não. Mesmo porque o N a gente já viu, inclusive na aula passada, né? Eu só estou revisando aqui para a gente poder voltar e pegar bastante questões em relação a isso, e se aprofundar bem e você sair afiado aqui em relação ao pronome indefinido, tá ok? Então, tá aí um exemplo com frase interrogativa, o some. Agora o N. O N é a mesma tradução praticamente, ele só vai mudar o uso. Então, você não vai se preocupar tanto com a questão da, da tradução, do entendimento, que no frigir dos ovos é a mesma coisa. Por quê? Você vai ter o N ali para alguns, aí se for em relação a pessoas, se o Sam era alguém, então o N-bar ele vai entrar em frases negativas, então ok, ninguém. Anyone também, mesmo significado, ninguém. Se something era alguma coisa, então anything é o quê? Nenhuma coisa, ou nada. Se lá somewhere em algum lugar, anywhere quer dizer que anywhere quer dizer em qualquer lugar. Então, é isso que ele significa. Então, você vê, ele está numa frase afirmativa aqui, né? Mas o sentido é meio que indeterminado mesmo e pode aparecer assim também. Mas o que eu quero que você entenda é isso é batata. Some afirmativa, N negativa. Anyway é de qualquer forma, de qualquer jeito. E estão aqui os exemplos com as traduções. Se quiser anotar, pausa o vídeo e anota, tá ok? E aqui são o N com sufixo, né? Ok. Então vamos agora treinar um pouquinho aqui com essas questões. Eu quero que você pause o vídeo e tente fazer, antes de eu começar a fazer aqui, tá? Para você já treinar. Então vamos lá. A gente inclusive viu, veja que o espaço, né, só vão ter duas opções para o espaço, ou vai ser some ou vai ser n. E aqui a gente viu, inclusive lá em cima, né, um exemplo com mais ou menos desse formato aqui, né? Então quando eu estava falando sobre water, inclusive era um substantivo incontável, assim como money, que quer dizer dinheiro. Então você vai usar o que aqui, já que a frase está na negativa? Está vendo aqui essa abreviação? Ela é uma abreviação de uma frase negativa. Você vai usar in, ok? Agora, Michael, e se não tivesse esse don't aqui, se tivesse I have money? Pronto. Veja, mesmo essa primeira frase aqui estando na negativa, eu sei que não faria muito sentido, né? Aqui está afirmando depois, no sentido da frase, que a tradução quer dizer o seguinte, ó. Nós não podemos sair.
eu não tenho dinheiro. Então não faria sentido aqui ficar afirmando, mas enfim. Se desse a doida aqui na questão, né? Vamos supor que aqui não tivesse esse don't. E aí a frase está o quê? Na afirmativa. I have, aí entraria o quê? Some ou any? Entra some, por quê? Porque sem o don't aqui, a frase fica na afirmativa. Mesmo aqui no início negando. Por quê, gente? A gente já definiu isso, né? A gente tem que dividir bem as frases quando a gente está fazendo as questões em inglês. Então, aqui é a primeira frase e logo depois vem a segunda frase, ok? Então, tem que estar atento a isso. Na segunda aqui, ó. Então, veja, na segunda não tem nada expressando uma negação nessa, porque a frase ela vai até o ponto aqui, né? Igual essa daqui, a primeira frase vai até o ponto, depois do ponto vem a segunda frase até o ponto final. Aqui também essa frase tem duas frases. Essa 2 aqui, essa alternativa 2 tem duas frases. Então aqui é a primeira frase que está na afirmativa. Então se está na afirmativa é o quê? Some. Ok? E lembrando que isso aqui é um substantivo contável ou incontável. Então eu quero que você pegue lá a tabelinha e veja se é contável ou incontável. Ok? Eu preciso que você revise essa tabela e tenha isso já em mente, para a gente ir treinando também. Ok? Substantivo contável e incontável. Veja, ele está inclusive no singular, né? Já é um indicativo, não estou dizendo que é certeza, mas já é um indicativo de que é um substantivo o quê? Para e pense um pouco aí. Beleza, então aqui é some. Na terceira, here's my shampoo. Assim, a tradução daqui, né, da segunda. Nós temos alguma comida no nosso refrigerador. Nós não precisamos sair. Ok. Na terceira aqui, ó. Here's my shampoo. Would you like... Olha aí. O que isso aqui quer dizer, ó? Eu dei inclusive um exemplo de uma frase lá em cima, de um oferecimento. Essa é aquela cena de comercial, não é oferecimento, mas então grava essa estrutura aí porque ela tem esse sentido de oferecimento. Would you like? Você gostaria? Então essa é a única exceção que puxa um some aí e não um N, ok? Então precisa ser um some aqui. Então qual é a nossa tradução? Aqui está o meu shampoo. Você gostaria de um pouco de condicionador também? Então aqui é some. Aqui, olha, agora aqui já é interrogativa. Se a frase aqui está na interrogativa, eu vou usar o que? In. Não precisa nem traduzir, veja que só seguir a regrinha, não tem muito segredo não. A gente vai ver as questões de vestibular, aí ela já vai envolver mais opções, porque aqui só tem duas, né? A gente está primeiro engateando em relação a esse assunto. Mas aí o princípio é basicamente o mesmo. É só se atentar a essas duas regrinhas e as outras que vão surgir. Então, N aí, né? Qual é a tradução? Nós temos um pouco de açúcar. Eu preciso cozinhar, que é o verbo to bake, o verbo cozinhar. No sentido de cozinhar mesmo, de fazer. Confeitar, né? Tem esse sentido mais de confeitar, to bake. A cake for dinner. Então, um bolo para o jantar. É porque o confeitar ele entra, é um verbo que tem mais sentido de ornamentar, né, o bolo, mas o sentido é de fazer mesmo, é cozinhar. Mas vamos ter essa certeza, porque tem um verbo que ele já é cozinhar, que é to cook. Ele significa cozinhar mesmo. E to bake, vamos lá, tirar essa dúvida. Pronto, tem o sentido de assar, mas não está tão longe de cozinhar, né? Pronto, de cozer no forno, pronto. Era esse o significado que eu queria captar. Pronto, então, vou firmar. Você vê, né? Às vezes até o teacher tem dúvida, mas aqui os universitários ajudam. Ok, vamos lá. 4 a 5 agora. Veja. Aqui é uma afirmativa. Eu sei que tem... A gente conhece isso aqui já, né? Aqui é um would. Esse wouldzinho aqui é o que está abreviado. A gente já viu isso aqui
nas aulas quando trabalhamos no verbo to be na condicional. Então, eu gostaria, mesmo já que já é afirmativa, então você já sabe de cara que é o quê? Some. Não tem nem sentido ser N aqui, ok? Na 6, a gente nem presta atenção nessa primeira frase, a gente já vai para a segunda, não perca tempo não. Ó, já viu aqui, ó, estrutura de negativa, acabou, N. Sim, aqui é a tradução, né? Eu gostaria de um pouco de café, por favor. E na 6, eu posso fazer esse trabalho, olha aqui o pronome reflexivo, por mim mesmo. Então esse pronome reflexivo aqui, só para revisar um pouquinho, para a gente relembrar, ele está sendo usado em qual sentido? No sentido de que a pessoa está fazendo aquela atividade sem precisar da ajuda de alguém. Por isso que ele foi usado aqui, para refletir o pronome pessoal eu, I, ok? Só revisando aí um pouquinho. Beleza, então aqui ó, tem que ser N. Por quê? Porque a frase está na negativa. Eu não preciso de qualquer ajuda. Any help. Aqui na 7, interrogativa, não tem nem o que fazer. N. Tradução, você tem alguns amigos em Paris. Ok, é substantivo contábil. Amigos. Coffee, é substantivo contábil ou incontável? Sugar, é substantivo contábil ou incontável? E aí, condicionador, um substantivo contável ou incontável? Então para um pouco aí para pensar sobre isso. É bom a gente já ir puxando sobre essa questão, certo? Se é ou não é. Confira lá na tabelinha na aula passada, anota aquela tabela, se não tiver, pesquise. Eu preciso que você já vá trabalhando aí os principais substantivos contáveis e incontáveis, ok? Aqui, ó, aí ele continua aqui na resposta. Se é uma resposta, uma pergunta, então pode estar ou na afirmativa ou na negativa. Nesse caso aqui está na afirmativa, não tem nenhuma expressão de negação. Então, yes, ó, inclusive já começa com yes. Yes, eu conheço, know é o verbo to know, pode ser saber ou conhecer. Então, eu conheço, e aqui entra o que? O some, algumas pessoas lá. Aqui, people, é o substantivo o quê? Contábil ou incontável. Ele está no plural, então é contábil, ok? A 8 aqui, oferecimento. Se é um oferecimento, então é o que, gente? Some. Você gostaria de um pouco de queijo com o seu pão? Your bread. Bread, que é pão. Aqui, esse aqui é bastante cobrado, né? É substantivo contável ou incontável? Substantivo incontável, certo? Pronto, então fizemos os nossos exercícios aqui para poder aí saber a diferença entre some e N. Foi ótimo. E agora a gente vai revisar algo que a gente já viu na aula passada, que é a respeito desse know aí. O know é utilizado como pronome adjetivo. Então lembra aí. Pronome adjetivo acompanha aqui um substantivo, dando característica a ele. Agora, o none, ele é um pronome substantivo, ou seja, ele já faz a função de substantivo. Então ele não pode ter nenhum substantivo depois dele. Então, no entanto, a tradução de ambos é a mesma. Nenhum ou nenhuma. Então, quando acrescido de sufixos, que são aquelas terminaçõezinhas, a tradução muda. E aí tem aqui, ó. Lembra, né? Os sufixos lá para pessoa, que são esses aqui, ó. Para coisa, para lugar, para o modo. Então aqui temos os... Deixa eu tirar aqui para você poder anotar. Temos as palavras com as suas terminações, a tradução e os exemplos de frases com tradução também. Se você quiser parar e pausar o vídeo e anotar, fica à vontade. Ok. Aí agora tem mais um pronome indefinido aqui, que é esse every. Eu acredito que a gente não viu ele na aula passada. O que quer dizer o every? O termo every, dependendo do seu contexto, significa todo. Aí pode ser no plural também, ó, toda e cada. Quando recebe um sufixo, a tradução é diferente. Pronto. Aí está aqui referente à pessoa, a coisa, a lugar e a modo. Então, pode pausar o vídeo e tentar aí
e escrever, inclusive, a tradução, se quiser, ok? Vou fazer aqui algumas questões que já dão mais opções para a gente. Aqui já vai bem parecido com o concurso. Então, a gente tem aqui a prova do Mackenzie, São Paulo. E veja, logo de cara, a gente vê que depois desse espaço tem uma preposição, de, né? E aí esse de, eu acredito que nós já podemos traduzir bem aqui essa frase. Tenta traduzir aí ela. Se não conseguir, a gente vai para as regrinhas. Mas, de antemão, o que acontece aqui? A frase, assim, aparentemente não tem nenhum termo exprimindo negação, né? Então, o anybody já não entra aí. Ok. E qual seria o sentido? Nobody ou no one é a mesma coisa. A gente sabe que é a mesma coisa, né? Então, não faria sentido ser uma dessas respostas. Veja a lógica. Não faria sentido ser a letra B, porque senão seria a letra C. Então, tá fora também. Você entende? Às vezes, essas questões assim, quando elas têm duas respostas iguais e não tem nenhuma alternativa dizendo as duas respostas ali estão corretas. Então, é porque não é nenhuma das duas. Entende? Então, nem a B e nem a C. E nem a D, que a gente já viu. Então, a gente fica em dúvida entre someone ou none. E none, ele é o quê? É um pronome que quer dizer ninguém e ele faz a função de substantivo. A gente já viu isso aí, né? Ok. Someone é usado em afirmativo. Se fosse someone aqui, qual seria o sentido? Aí você vai precisar traduzir agora para poder saber a resposta, se é a letra A ou a letra E. Alguém de vocês pode falar inglês bem. Alguém de vocês pode falar inglês bem. Ok. Faz sentido? Someone of you can speak English well. Faz. Mas vamos ver a letra A. None of you can speak English well. Então, ninguém de vocês fala inglês bem. Então, veja, até vamos dar uma olhada aqui na frase com none aqui, que é o exemplo que você pode ter anotado aí. None of these apples is ripe. Então, nenhuma dessas maçãs está madura. Então, veja, esse none of aqui, ó, none e com o of logo depois, é bem comum. Então, por isso que a nossa resposta, ela se encaixa melhor, o sentido dela, com a letra A do que com a letra E, ok? Então, faz mais sentido você dizer ninguém de vocês pode falar inglês bem do que alguém de vocês pode falar inglês bem. Se alguém de vocês pode falar inglês bem, teria mais um sentido de pergunta, né? E não de afirmação. Então, nesse caso, a negação é o que pesa mais. Então, às vezes, você vai precisar decidir qual é a resposta que é a mais correta, ok? Na 2 aqui, ó, qual é a... Pausa aí e tenta fazer a 2. Tentou? Pronto, então vamos lá. Então, aparentemente, aqui, a nossa frase parece estar na afirmativa, né? E aí você vai colocar o que? Um some aqui, certo? Assim, aparentemente. Aqui você não vai colocar no none, por quê? Porque aqui já é um substantivo, então não tem condições de ser esse none aqui, então tá fora. E aí, o que acontece? Essa frase aqui, ó, ela está num sentido negativo. Por quê? Até uma observação que eu preciso que você anote. Esse without aqui, ó, ele quer dizer sem. Então anote essa palavra e coloque a tradução dela. Sem. Sem não em dinheiro, mas sem. Quando a pessoa não tem. Então, sem. Então, ele partiu sem. Então, aqui seria o quê? Então, como aqui já está negando, o no e o no one é para pessoa, né? Então não tem sentido
aparecer aqui money depois. Então, money é uma coisa, então tá fora no one. Então só fica a dúvida aí entre ou o some, ou o no, ou o n. Só que aqui, ó, como já está negando, ou seja, aqui é como se tivesse uma expressão negativa como don't, que a gente já viu. Michael, que don't é esse? Don't, esse don't aqui, ó. Esse aqui. E aqui a resposta é N. Tá lembrado? Quando a gente tá vendo o N aqui em Sam, eu expliquei sobre isso. Aqui, ó. Essa expressão aqui de negação, ela joga pro N. Certo? Então aqui poderia, por exemplo, não poderia ser um no. Se aqui fosse um no, aqui não teria que ter essa expressão de negação. E aqui já estaria fazendo sentido de negação. Por quê? Quer dizer o quê? Eu tenho nenhuma água. É estranho, né? No inglês ele nega dessa forma, mas aqui é uma negação. I have no water. Então aqui, inclusive esse no faz um papel de adjetivo, né? Pronome indefinido adjetivo, porque aqui é um substantivo. Então, conseguiu compreender? O no ele é usado na frase quando ela está aparentemente na afirmativa, ou seja, não tem nenhum termo em negação. Então, posso até colocar aqui essa observação. O no ou o none são usados numa frase que está aparentemente na afirmativa, perdão, ou seja, não tem termos negatórios. Que termos são esses, Mike? Don't. Eu acabei de mostrar um outro para vocês. Without. Certo? Então, don't ou qualquer variação, esse termozinho aqui, ó, ou not mesmo, o próprio not, certo? Então no ou none são usados numa frase que está aparentemente na afirmativa, não tem termos negatórios. Pronto, então aqui eu uso no. Tanto que apareceu várias frases aqui, né? O no, quando a gente viu a parte de no, ó, Diana threw a party, ou seja, deu uma festa, but nobody showed up. Então, mas ninguém apareceu. Então a frase está aparecendo na afirmativa aqui, só que ela está num sentido de negação mesmo, certo? Não tem termos negatórios, não tem, mas ela exprime o sentido de negação. A frase do no ela já exprime isso. Então não tem a necessidade de ter termos negatórios. Por quê? Porque o no já cumpre o papel de negação. Entendeu? Agora, se eu tenho ali um termo negatório, e aí você não pode colocar o no, você tem que colocar o que? N, ok? Tem esse termo aqui, ele está expressando uma negação. Aí você não pode ter duas negações na frase. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. A frase ela tem um termo negatório. Esse termo, como ele é negatório, então ele vai pedir quem? O N. Entende? Não pode ser some porque aqui é um termo negatório. E não pode ser no também porque é um termo negatório. Então só pode ser N mesmo. Então, por isso que a nossa resposta aqui da 2 é N. Agora aqui na 3, ó, a frase ela está nesse sentido, aparentemente na afirmativa. A frase está aparentemente na afirmativa. Aparentemente na afirmativa. Aí, se é afirmativa, a gente já fica em dúvida, né? Pode ser qualquer uma dessas opções aqui, mas aí você precisa associar com o sentido da frase, certo? Aqui é o verbo curar, to cure. Ele está conjugado, né? E headache, como é um termo, são termos da saúde, eu acho interessante vocês anotarem, né? Então o verbo aqui é o verbo curar, to cure. E aqui, ó, headache, dor de cabeça. Inclusive é uma dica, que eu vou abrir aqui um parêntese, para falar a respeito das aches. O que são essas aches?
colocar aqui. Aches são dores, certo? Então, você tem várias aches associadas às partes do corpo. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui aches e pains, que são pains são dores, né? P-A-I-N-S. Ó, head é essa partezinha aqui que tá aqui na figura, certo? Essa parte que tá aqui, a número 1, head. Deixa eu dar uma aproximada aqui, se eu consigo aproximar mais. Aqui. Ah, nossa, peraí que deu. Achar aqui esse material. Então a gente tem a back ache. E que parte do corpo é essa chamada de back? Backs. Aqui, ó. É justamente nas costas, certo? Então é chamado de back ache. Por quê? Porque é dor nas costas, certo? Então esse ache ele tem esse sentido de dor. E é justamente ele está colocando aqui na lombar, mas não necessariamente é na lombar. Pode ser em qualquer região das costas, certo? Então, backache. Outra ache que tem é nessa parte do corpo aqui, ó, que é ear. Ear, essa palavrinha aí antes de ache, ó, é ouvido. Na verdade, é orelha. E tem o sentido de ouvido também. A estrutura, né, o ouvido, como um todo. Então, é chamado de earache, é dor de ouvido. Head é essa parte do corpo aqui, ó. Head, cabeça. Então, headache, dor de cabeça. Stomach é essa parte do corpo. Stomach é o estômago. E aí, quando a pessoa tem dor de estômago, é stomachache. Tooth, a gente inclusive viu quando estávamos trabalhando os pronomes, perdão, os substantivos, o plural dos substantivos, quer dizer o que? Dente. Então, toothache é o que? Dor de dente. Tem também dor de coração, que é heartache, mas aí dor de coração é o que? Que seria uma dor de coração. Ele diz aqui que o significado é para uma dor emocional, né? Esse heartache. Então, heartache tem esse sentido de dor emocional e não necessariamente uma dor no coração. Então, heartache. E quando a gente quer dizer que a pessoa sofreu de um ataque cardíaco, né, a gente usa heart attack. Heart attack é justamente o ataque cardíaco. Face ache é um outro termo, mas eu quero que vocês só foquem nesses 4 aqui, ok? E que tem a ver com essas 4 partes do corpo. Com as costas, deixa eu só aumentar aqui. Aqui, né? Com as costas, com o ouvido, com a cabeça, com o estômago e com o dente. Cada um deles associados a aches diferentes, ok? Então essas são as aches. Pronto, abrindo esse parêntese aí, que é bom a gente falar disso porque é a área de saúde, existem muitos concursos nessa área e envolve também um pouquinho aí das partes do corpo. Então, headache é dor de quê? Dor de cabeça, né? Faster, aqui, faster than, tem o sentido de mais rápido que aspirin, que é uma aspirina. Então, aspirina é o quê? Ele está fazendo sentido de quê aqui? De objeto, né? Que
faz alguma coisa, nesse caso cura. Então, alguma coisa que cura ou nada cura, então a gente já entra aí com esse sentido. Nobody faz referência a uma pessoa. Então, aqui, a aspirin, né, uma coisa, né, um remédio. Aspirina aqui. Esse aqui é o significado de aspirina. É nada, a melhor tradução de acordo inclusive com a tabela que nós temos aqui, nada é o que? Nothing. Então, nada cura a dor de cabeça mais rápido do que a aspirina. Então, a nossa letra A é a resposta mais adequada, ok? Somebody também, ó, veja, é uma referência a uma pessoa, então tem como ser somebody. None quer dizer o quê? De acordo com a nossa tabela aqui, ó, nenhum ou nenhuma. Então, nenhuma de quê? Ou nenhum o quê? Então, não faz muito sentido aqui. Então, aqui o que tem mais sentido é nada, nothing. Então, nothing cures a headache faster than an aspirin. Ok. Então, entendendo isso, agora a gente vai para as questões do concurso, que são essas questões aqui. Então, anota suas dúvidas e para a gente tirar na aula de dúvidas também. Tá ok? A gente vai começar com a questão 63. Então, vamos lá. Temos cerca de 20 minutos até a aula terminar. Acredito que dá tempo, né? Falar um pouquinho aí de cada questão. Então, essa questão 63, ela faz o seguinte, ó. Você vê aí que tem um espaço. Logo de cara, a gente tem que procurar pelos termos que já estudamos, né? Que tem a ver com a negação. Então, veja, não tem termos negatórios. Então, não pode ser a letra A, certo? E o termo só negatório, not, jogado aqui, ó. Bem, até então não faz muito sentido, mas vamos lá. Danger. Aí a gente vai precisar agora apelar um pouquinho para o sentido da frase, né? Danger quer dizer o quê? Perigo. Perigo. Se danger é um substantivo e quer dizer perigo, a palavra que tem que... Aqui é um substantivo, então não pode aparecer esse nano aqui. Por quê? Porque ele é um pronome determinado substantivo. Lembra do que eu falei? Quando é algo que faz uma função de substantivo, não tem sentido aparecer um outro substantivo depois. Então B também está fora. Então, não é a letra A, nem B, nem a letra D. No one faz referência ao que? É uma pessoa. Certo? Então vamos lá. Aí eu preciso traduzir. Those a gente já aprendeu, né? É um pronome demonstrativo que quer dizer o quê? Aqueles. Organisms é uma palavra bem parecida com o português, da área de saúde também. Organismos. Pose. Então, normalmente, na ordem direta, eu tenho substantivo, verbo, complemento. Então, aqui a frase, vou supor que ela está na ordem direta. Então, aqui é o nosso sujeito, those organisms. Pose é o que? Meu verbo, ok? Depois o complemento. Então, pose é um sentido de verbo, uma ação que aqueles organismos estão fazendo. E aí depois entra aqui, ó, tananã, danger, to human life. Então a ação está partindo de quem? Dos organismos. Então, organismos não é uma pessoa. Então não tem sentido ser a letra A. Então só sobra o quê? A letra C de casa. No danger, ou seja, nenhum perigo para a vida humana. Human life. Olha aqui a inversão, né? Da tradução da frase. E esse verbo, to pose. Então, acredito que não seja um verbo muito importante não, para decorar. Mas você sabendo que era a ordem direta ali, é pousar ou colocar. Então, é esse o sentido. Ok? Beleza. Fizemos a questão 63, próximo agora, 64. Olha aí, ó. Some e o N com as terminações. Então, eu preciso saber para qual terminação é o que. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 3 terminações para pessoas, certo? E 2 para coisa.
Primeiro de tudo, eu preciso saber se a frase está o quê? Na afirmativa ou na negativa. Como é que eu vou saber disso? Procurando os termos negatórios. Tem algum aí? Não. Pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Então, se não tem termos negatórios, só pode ser o quê? Ou somebody ou something. Ok? Então, veja. O she is right aqui, ó. She tá fazendo referência a ela. Então, o said aqui, ó, vem do verbo to say, que é o verbo dizer. Vou só anotar aqui. Aqui eu vou colocar os comentários. Aí a questão é a... Só ver aqui. 64. 64. Então, said é o past tense, ou seja, o tempo passado do verbo to say, que quer dizer dizer. Então, dizer. Então, ninguém disse, ou alguém disse, não faz sentido ser alguma coisa disse que ela está bem. Right quer dizer legal, ou bem. Então, o melhor sentido aqui seria o quê? Alguém disse que ela está bem. Então, seria somebody mesmo. Somebody said she's bright. Alguém disse que ela está bem. Ok. Então, veja que só o fato de você saber que está na afirmativa, você iria ficar em dúvida entre se é a letra A ou a letra D. Então, já é 50% de chance de acerto, né? Só sabendo da regrinha. A 65 aqui. Olha aí, ó. A expressão chave para você saber que é o quê? Que não é N, é some. Isso aqui é a exceção do some. A única frase, digamos assim, que de certa forma exprime que a frase vai pedir um some, não um N. Então, agora a gente vai precisar entender se faz sentido ser uma pessoa ou uma coisa, né? Então, por quê? Porque eu fico indo entre a letra A, B ou E. Então, aí eu tenho que traduzir, né? Gostaria to hear é o verbo escutar, music tonight, música hoje à noite. Então, tonight é inclusive uma expressão de tempo, talvez você tenha visto ela ou lembre-se dela quando a gente estava vendo algumas expressões de tempo nas aulas passadas, certo? Então, would, aí agora entra o nosso espaço. Veja só, pela exceção que eu ensinei para você, e tem aí o would, tem um lá que parece realmente ser ela, se encaixaria duas respostas aí. Ou a letra A ou a letra B, porque as duas fazem referência à pessoa, né, de acordo com o que a gente viu lá. É a mesma coisa aqui, ó, um sinônimo do outro. Aí você já fica desconfiado, não. Então, essa regra aqui muito provavelmente não está valendo. Então, se essa regra não vale aqui para essa resposta, então eu vou apelar para aquilo que mais tem peso aqui, que é o quê? A frase ser interrogativa, então ela vai pedir o quê? N. E como faz o sentido aí de escutar uma música hoje à noite, não faz sentido ser uma coisa, mas uma pessoa. Então, alguém, anyone. Alguém gostaria de escutar música hoje à noite? Então veja só, pela regrinha que eu ensinei para você de fato, faria mais sentido ser o someone, ou somebody. Por quê? Porque é um oferecimento. É o que mais faz sentido para mim aí como professor, inclusive como as regras que a gente estudou. Só que às vezes vai acontecer isso nas questões. Vai dar aí duas respostas. Não tem aquela outra alternativa dizendo a letra A e a B estão corretas, então não pode ser as duas aí. Ou nem, você não pode escolher, né? É a A ou a B. Não. Você vai pela aquela regra também que valeria aí, que é o quê?
usar o N numa interrogativa. Como tem um N aí associado a uma pessoa, então também faz sentido também. Pode ser sim anyone aí, tranquilo, ok? Então, beleza. E aqui a 66 ela está fazendo um sentido mais relacionado a lugar. Tá percebendo aqui as terminações. Aí o que eu preciso ver? Ó, primeiro, a frase ela tem a questão aqui tem duas frases, né? Tá vendo o ponto aqui separando? Então aqui é uma frase negativa, aí aqui já entra uma frase interrogativa. Ou, perdão, afirmativa, né? Ela não está interrogando não, está afirmando. Então, mas ela vai fazer sentido com o que foi dito anteriormente. Então é interessante você saber o que está sendo dito anteriormente aí, certo? Por quê? Porque é o que de fato vai respaldar, inclusive, a resposta. Então vamos lá. Esse else aqui, o que é esse else? Vamos primeiro fazer pelo que a gente já sabe, né? Então, a frase aqui está na afirmativa, então de fato eu posso usar ou o no ou o some, certo? O none, ele vai entrar o quê? No sentido de nenhum. Então, I want to go none. Ok. Mas só que none, ele entra no sentido de nenhum. Então, esse nenhum vai fazer referência a algo que vai vir depois, normalmente, né? None o quê? De quê? Entende? Só que aí, como a gente está querendo dizer a respeito de um lugar, então tem que ter essa terminação para poder especificar, entende? Essa indeterminação ligada a essa ideia de lugar. Porque aqui, ó, na tradução diz o seguinte: eu não quero ficar em casa hoje à noite. Então, I want to go, eu quero ir. Aí você tem que escolher aqui. Então, se a pessoa não quer ficar em casa hoje à noite e ela quer ir, não faz sentido ela dizer para lugar nenhum. Então, não seria nem a letra A e nem a letra C também. Não também não tem esse sentido porque é nenhum que. Também nenhum. Então, a pessoa ela quer ir para algum lugar. Então, somewhere, então I want to go somewhere, ou I want to go everywhere else. Somewhere é o quê? Algum lugar. Então eu quero ir para algum lugar. A pessoa primeiro diz o quê? Eu não quero ficar em casa. O verbo to stay é o verbo ficar, aí, nesse sentido de permanecer. Então, eu não quero ficar em casa hoje à noite. Eu quero ir para algum lugar. Então por isso que o que faz mais sentido é a letra B de bola. Certo? Esse else aqui tem o sentido de mais. Então, nenhum lugar mais, aqui, ou todo lugar mais. Então não faz sentido a pessoa também dizer eu quero ir para todo lugar mais, a mais aí. Não. Então eu quero ir para algum lugar. Inclusive a frase está na afirmativa que confirma ainda mais a nossa resposta como letra B, de bola. Ok? Ok, então então ele está aqui, ó, trazendo uma outra maneira aqui, que aqui vai envolver outros assuntos, essa 67, então vamos pular ela, deixar ela para fazer em outro momento e tenta fazer aí a 68. Pausa o vídeo e tenta fazer. Pronto, então vamos lá. A 68, ela pede para assinalar a alternativa correta e aí você vê que praticamente é uma frase só aí, né? Aí você vai procurar primeiro aí os termos negatórios e você vê que tem um. É inclusive uma expressão de tempo. Never. Never quer dizer o quê? Nunca. Então, se é um termo negatório, não faz sentido você usar some e nothing, também none, tá fora, nobody. Veja, então já você caiu na resposta de bandeja. Essa é aquela resposta entregue. Ok, a gente não tinha visto esse termo negatório antes, mas já está aí, quero que você anote, é um termo negatório, never. Tem mais algum?
Bem, a gente vai descobrindo de acordo com as questões, mas a gente já tem 3 aí anotados. Temos 2, agora esse já é o terceiro. Aqui, ó, temos esses 3 na verdade. E agora descobrimos o never também. Tá? Você anota aí, completa a sua lista de termos negatórios e vamos avançar. Já dá para fazer mais um. Aqui, ó, já é outro assunto já. E vamos para 71. Escolha a alternativa que mantém o mesmo significado de no one em no one passes or fails a TOEFL. Assim, eu esqueci de traduzir aqui, né, essa frase. Eu cheguei a traduzir essa sim. Então vamos lá, traduzir esse daqui. Despite the violence activity, que é esse despite. Despite é apesar da atividade violenta, olha a inversão aí, essa atividade violenta, por poltergeists, de fato, nunca machuca alguém, nesse caso. Então, entra aqui, anybody. Ok? Tranquilo. Então, o que ele quer saber aqui é um sinônimo para no one. E o único sinônimo para no one, inclusive está lá na sua tabela, que a gente viu no assunto, é o que? Nobody. É um sinônimo muito fácil. Outra questão aí entregue de bandeja. Ok? Beleza. Nessa 72 aqui, ó, a gente tem 3 caixinhas, certo? Então, se eu tenho 3 caixinhas, normalmente, o que eu faço? A gente já faz essa dinâmica já em outros exercícios. Você foca naquela caixinha que você vai pegar fácil. Inclusive, não é tão difícil não essa questão. Aqui, ó, ela já entra no oferecimento. Então, você já sabe que é SAM. Então, você fica entre a A e a D de dado. Aqui, ó, tem um termo negatório. Então, você já sabe o quê? Que já vai vir um N aí. Tá igual aqui, então tranquilo. Então, aqui está afirmando. Então, se é uma afirmativa, então é o quê? SAM. Acabou. Então, letra D de dado. Fácil, né? Muito fácil. Ok, tranquilo. Então, dá tempo de fazer mais um. Vamos lá. 73. Então, preciso preencher essa lacuna aqui. Então, vamos lá entender um pouco aí a respeito do contexto dessa frase. Porque, assim, todas aqui estão se referindo à pessoa. Mas eu preciso associar adequadamente para poder responder a minha alternativa correta, certo? Eu posso até ajudar você no sentido de, lembra do que eu falei da possibilidade de ter 2 respostas? Se você sabe que isso aqui, ó, é sinônimo disso, somebody é sinônimo de someone, o que acontece? Você já descarta a letra A e a letra C, porque não pode ter 2 respostas, né? Você não pode também escolher. Então, ou vai ser anybody, ou vai ser everybody, ou nobody. Então, é uma dessas aqui, ok? Então, eu preciso procurar se tem, associado a esse espaço aqui nessa frase, algum termo negatório. Então, vamos lá. E, procurando aqui pelos termos negatórios, a gente tem um, que é esse hardly aqui. Inclusive, ele faz parte das expressões de tempo, que a gente já estudou anteriormente. Tem algumas que eu quero tocar aqui, que elas têm a ver com essa questão de expressões mais negatórias, elas têm um sentido de negação. Never, inclusive, foi uma delas. Aqui o never, que a gente já viu. Never. Tem também esse hardly aí, ó. Hardly ever, que é quase nunca. E esse hardly tem esse sentido de negação. Rarely também
também tem seldom, certo? Então você anota esses aí para completar aquilo que a gente já tinha colocado aqui. Então, hardly, seldom, peraí que tá carregando, seldom, hardly, seldom, rarely, então raramente, aqui também quer dizer raramente, aqui é hardly, é dificilmente, hardly ever é quase nunca, ok? Então, se aqui é uma expressão negatória, não tem mais nem o que fazer. Não pode ser nobody, não pode ser, nesse sentido também, everybody, porque veja o sentido, vou traduzir aqui para você. Dificilmente alguém took Louis Frank seriously, tomou Louis Frank seriamente quando ele falou a primeira proposta, quando ele primeiramente propôs, mais de 10 anos atrás, que a Terra seria bombardeada por pequenas bolas cósmicas the rate of as many as 30 a minute, numa média de muitos mais do que de of as many as 30 minutes. Aqui ele está trazendo como se fosse uma média de 30 por minuto. Então seria isso. Então a melhor resposta aqui de fato é anybody, sentido de pessoa aí, certo? Por conta desse termo negatório, ok? Então ficamos por aqui e próxima aula a gente vê mais sobre pronomes indefinidos. Você vê que é um assunto um pouco mais denso, mas que tem a sua importância no inglês e a gente vai dar essa atenção a esse assunto. Tá ok? Espero que vocês estejam anotando suas dúvidas, entendendo, e qualquer coisa fala com o teacher aqui, tá ok? Valeu!